Galera, segundo fontes na internet, tivemos informações aí que vai ser lançado o volume 7 da Light Novel de Kageno Jujutsu no Kusha, ou melhor, Eminence in Shadow, né? Tá confirmado para dia 26 de junho de 2025, isso segundo algumas informações. Já faz um tempo que a gente não fala do nosso Seed aqui pelo canal, e por isso hoje chegou o dia da gente falar sobre todas as especulações de tudo que vai acontecer neste novo volume, que a gente pode esperar de Shadow Garden, né? Do nosso monstro Seed Kageno. Então já prepara aí, pega a tua pipoca, vem comigo que hoje o vídeo promete. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova onda dos Shadows, né? Primeiramente, a gente já viu que o culto dos Diabolos ele tá se envolvendo bastante nesse último volume e agora é possível, literalmente, que eles entrem numa guerra. Sim, vai rolar uma guerra de facções entre o Shadow Garden e o culto dos Diabolos. E além disso, teremos a guerra de Oriana e Velgalta. Pra quem não sabe, o reino de Velgalta ele preparou uma ofensiva contra o reino de Oriana, com o apoio do culto dos Diabolos. E a Shadow Garden vai se aliar a Oriana, se posicionando contra o avanço de Velgalta ali e, consequentemente, do culto dos Diabolos também. A partir daí também teremos uma guerra civil élfica, onde o culto ele vai instigar uma guerra civil entre os elfos, utilizando possessões demoníacas ali para poder criar mutantes, fortalecendo o seu exército. A Shadow Garden vai intervir isso, principalmente para poder conter essa ameaça, destacando os membros como a Alpha, Beta, para liderar a sua resistência, e a aparição de outra personagem interessante, né, que seria a Beatrix. Daí a gente pode aprender muito mais sobre a relação delas, né, das elfas, do passado delas e tudo mais, enfim, do reino dos elfos no geral. A partir daí teremos manipulação da Iris também, a irmã da Alexia, né, que é manipulada pelo culto dos Diabolos e pode ser promovida a uma posição de destaque dentro da organização. Essa obsessão pela derrotar o Shadow, né, porque ela sempre teve essa obsessão, torna ela vulnerável a influências do culto, né, potencialmente levando ela a confrontar diretamente o Shadow Garden e talvez diretamente o Seed Kageno por ele ter humilhado ela já antes. A gente vai ter também muitos elementos diferentes, estamos dizendo estrategicamente falando, e elementos de surpresa também. Por exemplo, tecnologia e propaganda vai ser talvez o ponto principal, né? A gente já teve outros temas que aconteceram nos outros volumes, mas esse aqui vai ser mais ou menos relacionado a isso, porque o culto ele pode utilizar a tecnologia avançada e a propaganda para influenciar a opinião pública. Eles simplesmente vão se apresentar como heróis, né, que vão descredibilizar totalmente a Shadow Garden, o próprio Seed, né, e essa estratégia era justamente para minar o apoio do Shadow Garden e fortalecer a posição do culto dos Diabolos. Faz parte do que eles já começaram a fazer, entendeu? Lá, para poder dominar Oriana e tudo mais. E aí, vai rolar divisões internas. Na Shadow Garden, Zeta, que é uma das 7 sombras, ela busca sempre reviver os Diabolos para conceder imortalidade ao Shadow, né? Ao Seed. O que entra em conflito com o objetivo da Alpha e da Gama, por exemplo. Essa divergência aí pode levar a uma decisão meio que crucial dentro do Shadow Garden, enfraquecendo a coesão deles no momento crítico, no momento que eles mais vão precisar. Então eu não considero uma possível traição, como muitas pessoas falaram que poderia rolar uma traição e tudo mais. No começo até falei sobre isso já em outros vídeos aqui do canal, mas eu acredito que role conflito de interesses, né, dentro do Shadow Garden. E no final a gente não sabe se o Seed vai botar a mão para manipular isso ou não. Teremos também possíveis desfechos aí que muitas pessoas esperam, que é a intervenção do Shadow, né? O Seed como Shadow, ele pode intervir nesses conflitos, utilizar o poder dele para neutralizar essas ameaças, como os mutantes élficos aí e toda aquela força de Velgalta que tá vindo, e a atuação dele pode ser uma atuação decisiva para reverter a maré dessa guerra. Ele é forte o suficiente para poder jogar contra todo mundo ali. Acho que se ele quisesse lutar contra os Diabolos sozinho, acho que ele conseguiria. Ele é mais forte do que a Aurora, e a Aurora era o Diabolo, né? Então assim, ele vai ter uma exposição do culto, e a derrota das figuras-chave do culto, como o caso de Loki, pode levar à exposição das atividades nefastas deles aí. Então isso vai acabar tirando a influência deles e fortalecendo a posição do Shadow Garden em todo o mundo, em todas as cidades, né? Mesmo eles sendo os caras que trabalham através das sombras e tudo mais. No final das contas, o volume 7, ele promete intensificar mais esse embate entre o Shadow Garden, o culto dos Diabolos, múltiplos frontes de batalha, né? Intrigas políticas, conflitos internos também vão acontecer. A situação toda do Shadow Garden, né, vai ser uma coisa crucial para determinar o desfecho desse confronto aí. Mas, por exemplo, vamos falar agora da intervenção, né, na Guerra Civil Élfica. Lá no volume 6, né, o último volume que foi lançado, ele mencionou que a Guerra Civil estava ocorrendo no país élfico de Elna, né, e o Seed
Cid ele poderia se envolver nesse conflito, talvez do lado do Shadowgarten, e as suas ações poderiam levar à queda dos líderes corruptos que estão ali dentro. Como resultado, os elfos poderiam simplesmente ver ele como um salvador, oferecendo a ele liderança, mesmo que ele não percebesse isso. E aí teria a criação de um novo reino a partir disso, porque durante essas brincadeirinhas do Cid aí, ele poderia do nada estabelecer uma nova nação ou uma nova facção. Por exemplo, quando ele liderar a revolta dos escravos lá, ou libertar uma região do controle do culto dos diabolos, ele poderia simplesmente ser proclamado como líder pelos libertados. E a gente já cansou de ver isso em vários outros animes, onde o cara simplesmente assume o comando sem a intenção consciente disso acontecer. Então, acontece, né? Poderia simplesmente ser comandado e colocado na posição de rei. Teremos também a manipulação pela Zeta. A Zeta é uma das 7 sombras, todo mundo conhece, ela tem planos para tornar o Cid imortal para que ele governe como uma divindade. E se ela avançar com esse plano, o Cid poderia ser colocado numa posição de liderança suprema, mesmo sem estar ciente de todas as intenções da Zeta. E no final das contas, a reação do Cid seria fiel à natureza dele. Provavelmente ele interpretaria isso aí como eventos de parte do seu papel ali da eminência das sombras. Ele poderia pensar que ele estava só participando de um jogo ou de uma missão, sem perceber que ele estava na verdade sendo venerado como líder ou como rei. Essa dissonância aí entre as percepções e da realidade dele é uma fonte constante de humor, de risada que a gente tem na série, então podemos permanecer com isso daí sem problema nenhum. E a partir daí também teremos a verdade, né? Coisas vindo sobre o culto dos diabolos. Por exemplo, a Aurora e a criação do culto dos diabolos lá, segundo teorias discutidas pelos fãs, a Aurora ela também era conhecida como bruxa da calamidade e teria sido submetida a experimentos pelo culto do passado. Esses experimentos, eles visavam infundir nela células de entidades provenientes do primeiro reino, ou seja, o mundo de onde se originou o poder mágico. E como resultado, a Aurora teria se transformado no Diabolos. E aí é uma criatura com um poder absurdo, né? E essa transformação teria sido um ponto de partida para eles começarem a desenvolver as possessões demoníacas e as habilidades mágicas do mundo. E aí é que entra algumas ideias diferentes também com relação a realidades paralelas dentro da história. Tipo o primeiro reino lá do culto dos Diabolos. Acontece que eles acreditam na existência de múltiplos reinos ou realidades paralelas. E de acordo com essas pesquisas lá sobre o primeiro reino que eles chamam, né? Esse primeiro reino seria uma dessas realidades, caracterizada por uma abundância de energia mágica. E através dos eventos, que são conhecidos como colisões de mundos, fragmentos de outras realidades se fundiram no mundo atual, introduzindo a magia e alterando a estrutura da vida. A Aurora, ou a entidade que se tornou a base para o Diabolos, teria vindo desse primeiro reino, trazendo com ela o poder que o culto deseja replicar, e a partir daí rolam os experimentos pela busca da imortalidade, né? O objetivo principal do culto seria alcançar a imortalidade e o poder absoluto. Para isso, eles vão ter que fazer os experimentos com descendentes dos 3 heróis, tentando recriar essa essência do Diabolos. E aí aconteceu deles fazerem tudo que eles fizeram até agora, que o próprio Shadow foi lá e curou todas as meninas lá do Shadowgarten e tudo mais, e a galera toda. A partir daí a gente viu as possessões demoníacas, as habilidades mágicas, tudo isso foi observado em vários personagens. Além disso, o culto também produz aquela conhecida como a Lágrima dos Diabolos, que é a substância derivada dos restos da Aurora, que supostamente concedem longevidade a quem consome, ou seja, a pessoa tem mais vida, né? Ela não morre tão facilmente. Mas entramos com grandes descobertas agora, como eu disse para vocês, os Shadowgarten, eles vão descobrir como que esse avanço dos Diabolos está acontecendo. Então essa luta vai rolar e é provável que eles descubram mais sobre as organizações obscuras. Personagens como a Beta, a Aeta lá, que já demonstraram habilidades investigativas, elas podem desventar documentos antigos ou talvez ruínas, revelando de fato a verdadeira natureza do culto dos Diabolos. E essas revelações podem mudar o curso da batalha e aprofundar cada vez mais o entendimento sobre o mundo em que eles estão vivendo atualmente. Daí, a gente, como falou de outro reino, do primeiro mundo, tudo mais, teremos expansão para outros reinos, outras dimensões, né? Exploração de outras dimensões, porque galera, olha só, a série do The Eminence Shadow já estabeleceu que existem diversos reinos paralelos, que variam ali entre mundo de gelo, mundo de fogo, realidades habitadas por monstros. Inclusive já apareceram monstros que o Cid teve que enfrentar, a Beta teve que enfrentar dentro da história, que vieram de uma outra realidade paralela. Então, o que acontece? Os mundos eles orbitam em torno de um ponto central. Ocasionalmente, quando eles se colidem, isso permite a transferência de seres e de energia entre esses mundos. Quer um exemplo notável de colisão? De um mundo demoníaco, por exemplo, há 10 milhões de anos, que introduziu a magia e os monstros no mundo que o Cid tá.
E a partir do que o Cid morava no Japão? O Japão é um mundo diferente, completamente diferente do que ele tá agora. O Japão foi invadido por criaturas, né? Segundo o volume, se eu não me engano, foi o volume 3 ou 4, né? Que a Akane se tornou a heroína, teve que lutar com os caras e tudo mais. Tudo aconteceu por causa de uma colisão de mundos. Então sim, pessoal, todo mundo começou a especular que o volume 7 ele possa se aprofundar nessa mitologia, talvez revelando mais sobre o primeiro reino, onde se originou a essência dos diabolos também, e esse reino central pode ser o lar de entidades muito poderosas, de tecnologias avançadas, que ofereça muitos novos desafios e oportunidades para cada um desses personagens. Agora, com o crescimento do poder do nosso prota, né, do Cid e da Shadow Garden, também é plausível que eles se envolvam em eventos interdimensionais. Algumas teorias sugerem que o Cid possa, do nada, abrir portais para outros reinos, levando a confrontos com entidades de poder inimaginável, né? A gente vai entrar numa outra escala de poder se ele fizer isso daí, e além disso, também tem algumas especulações de que ele possa estabelecer uma presença, digamos assim, dominante, tá? Em um desses reinos. Talvez criando o reino das sombras dele, que tá sob o comando, que também se encaixa perfeitamente com aquela questão dele se tornar um rei ou algo do tipo. E a pergunta que não quer calar, todo mundo fez essa pergunta e ainda tá fazendo. Romance. Coisas mais evidentes. Role? Talvez role sim, galera. A gente sabe que assim, existe talvez uma possibilidade. Apesar do Cid ser um cara alheio a todas as garotas que ficam em cima dele, ele não tá nem aí. A proximidade dele com as personagens, como a Alexa, com a Alpha e tal, ela acabou levando os fãs a especularem possíveis desenvolvimentos nesse sentido, porque tá maior. Ele tá começando a se aproximar. A Alexa, por exemplo, ela é frequentemente mencionada como uma das poucas que poderia entender a verdadeira natureza do Cid, além das suas façanhas ali como Shadow. E a personalidade forte dela, independente do que seja, poderia com certeza proporcionar interações interessantes e possivelmente momentos de tensão romântica com ele. Por outro lado, temos a Alpha, líder do grupo das Shadow Garden. Mantém uma admiração profunda pelo Shadow e sempre manteve desde o início da história. Mesmo que essa admiração seja baseada na imagem idealizada que ela tem dele, alguns fãs também questionam se essa idealização permitiria um relacionamento genuíno caso ela conhecesse o verdadeiro Cid, né? A verdadeira forma dele de lidar com as coisas. Além disso, também temos uma outra personagem que não pode ficar de fora. A Akane. Vocês sabem muito bem que agora a Akane tá no mundo do Cid. Ela meio que acordou, se eu não me engano, no último volume, né? As Shadows estão começando a pensar em fazer pesquisas com ela pra saber o que aconteceu, por quê. Ele viajou para o mundo da Akane, salvou a Akane de lá e trouxe ela para o mundo dele. Agora que ela acordou, ela tem poderes extraordinários, né? Acho que até maior do que as outras meninas da Shadow Garden. E ela poderia treinar esses poderes aí para se tornar uma pessoa diferenciada. Então ela provavelmente vai fazer parte do Shadow Garden. Talvez ela possa entrar também eventualmente na escola do Cid. E se ela entrar ali, ela se reaproximar do Cid, porque ela sabe que ele salvou ela no passado lá e tal. Tem aqueles mistérios que a gente meio que entende, né? Antes dele morrer no Japão. Eu acredito que a partir desse momento ela consiga criar um vínculo maior com ele, eles consigam conversar muito mais, trocar muito mais ideia, e se ela entrar no Shadow Garden ainda mais. Eu não sei se ela vai saber que o Shadow é o Cid, que o Cid é o Shadow, talvez ela não saiba disso, mas ela pensa nele como o Minoru lá, né, o menino que salvou ela no passado, no final das contas. Então sim, situações embaraçosas, desenvolvimento de personagens, tudo vai acontecer. O volume 7 ele vai ter situações que, mesmo que não avancem diretamente para o enredo romântico, vão proporcionar momentos embaraçosos das meninas, cômicos entre o Cid e elas, obviamente, sempre tem. E essas interações podem servir para aprofundar mais, entrar mais na relação entre os personagens, ter um alívio cômico, né, no meio dos eventos mais intensos dessa trama no final das contas. Bom, eu acredito que tudo que a gente possa ver seja mais ou menos isso agora no volume 7. Lógico que eu vou trazer, tô ansiosíssimo pro lançamento, já que vai ser mês que vem, final, né, do mês que vem, segundo todo mundo falou. Eu tô mega ansioso para trazer para vocês cada pedaço aqui, pra gente comentar cada capítulo igual a gente sempre fez. Shadow Garden, o The Eminence Shadow é maravilhoso, é uma das melhores obras que eu já falei aqui no canal e que eu já li também. Inclusive o último volume foi fantástico. Espero que ele siga esse mesmo ritmo aí nos próximos volumes. Então, se você quiser acompanhar, deixa o seu like, não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho que a gente sempre vai estar comentando com novidades de Shadow Garden por aqui. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês, muito obrigado por mais um vídeo e até a próxima. Valeu!